Gente querida, como vocês estão? Estimo que bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Teologia Básica Memorial, dando início aqui ao nosso quarto encontro virtual, tratando sobre o livro Hermenêutica, o volume 13, né? No caso da coleção, mas o quarto na nossa sequência de estudo. O objetivo do nosso encontro hoje é tratar de 3 capítulos da obra e fazê-lo de modo rápido e bem objetivo, porque a minha percepção do conteúdo é um aprofundamento daquelas 4 perguntas. Se vocês se lembram da aula anterior, se eu não me engano, nós fizemos 4 perguntinhas que eu disse que elas norteariam a nossa boa interpretação do texto, né? Por quê, o que, o como e onde. Essas perguntas que fazemos ao texto, e à medida que fazemos essas perguntas e vamos atrás de suas respostas, a nossa interpretação se torna cada vez mais concreta, mais sólida e mais substancial, né? Mais amadurecida nesse processo. Então, após esse momento, né, o livro começa a destrinchar algumas coisas, mas que de certa forma, ao longo das nossas videoaulas, eu já falei. Então eu não quero ser redundante nos nossos encontros e você fala, poxa, o pastor Jonathan está mais uma vez falando aquilo que ele já falou, que ele já comentou sobre o assunto. Porque tudo gira em cima dessas 4 perguntas e eu na minha fala acabei abordando, mesmo que de maneira superficial. Como eu disse que também o objetivo não era ser uma espécie de clube do livro, onde nós iríamos comentar com passo a passo cada ponto do livro, até porque vocês já estão com o conteúdo em mãos e a ideia é que vocês aprofundem o conteúdo e eu seja um facilitador nesse processo. Então vamos a esse encontro, falando aí dos 3 capítulos que seguirão, que é Hermenêutica Geral 2, parte 2, Hermenêutica Geral, parte 3 e Figura de Linguagem. Esse será o assunto do nosso encontro de hoje e eu espero que a gente consiga abordar tudo com muito carinho, com muita cautela e dessa forma todos nós sejamos abençoados, tanto eu quanto vocês, nesse processo de ensino. Vamos então ao nosso conteúdo, aos nossos slides, dando sequência assim à nossa aula. Vamos lá, Hermenêutica Geral 2, princípios hermenêuticos. O que ele aborda nesse capítulo? O que ele chama de interpretação contextual, ou princípio da interpretação contextual, que é a análise do contexto mais amplo em que o texto está inserido. E se vocês perceberem na leitura, é por isso que eu disse que parecerá redundância, e de certa forma em alguns momentos será, porque quando a gente trabalha bem aquelas 4 perguntas, a gente, por mais que a gente possa aprofundar o assunto, sempre retoma no estudo da hermenêutica. A análise contextual é a análise dessa percepção do texto. O livro chega a trazer um diagramazinho onde ele faz a percepção do livro, do capítulo, do parágrafo, do versículo. Ou seja, vamos aqui supor, nessa análise contextual, eu lembro de ter feito isso, se eu não me engano, com a carta aos Gálatas. Vamos aqui ao Evangelho de João. Eu analiso o livro, o Evangelho como um todo, o propósito de João na sua redação, né, quais são os seus objetivos. Aí eu vou dar aqui, por exemplo, 2 pistas. Né? João é o evangelista que mais coloca Jesus em diálogo com as pessoas. Em diálogo com os discípulos, em diálogos com a samaritana junto ao poço. Também João é o evangelho dos sinais, há 7 grandes sinais, desculpa a moto,
as 7 grandes sinais que ele narra dentro do seu livro e por quê? Né? E ele no finalzinho do livro ele diz assim, o propósito era mostrar que Jesus era o Messias, realmente era o Deus encarnado. Então, ou seja, eu tenho esse panorama do livro, eu estou interpretando um texto em si, uma perícope, lembra da expressão que eu usei nas minhas falas anteriores. Estou a interpretar um trecho do livro. Vamos supor aqui, vamos interpretar João 3,16, o versículo tão conhecido nosso. Então eu tenho um versículo, mas só que esse versículo está inserido dentro de um todo, que é o livro. Então eu tenho que estar o que dentro desse todo dos propósitos de João, dos diálogos, esse versículo está dentro de um diálogo de Jesus. É, o que dentro desse texto também tem por propósito apresentar Jesus enquanto Messias, enquanto Salvador, né? Então eu tenho que ter esse contexto amplo, né? Aí eu vou reduzindo esse contexto para os contextos mais próximos, o contexto do capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, ou seja, eu vou percebendo agora as intenções da conversa, as intenções que estavam por trás do texto, o que motivou aquele tipo de conversa, o que impulsionou aquele tipo de conversa. E aí eu vou, ou seja, estreitando todo esse contexto, toda essa minha interpretação contextual para poder extrair o máximo possível do conteúdo do texto. E aí, do capítulo, eu passo para o parágrafo, né? Dei a dicasinha das Bíblias que facilitam esse tipo de análise, apesar de que eu acho que eu não disse isso no último encontro. Há um desafio com relação a esse conteúdo bíblico, porque a redação do texto grego, ela no período de Jesus, ela não observava parágrafos. Então, o exegeta que lida com o texto na língua original, ele lida ou com os manuscritos mesmo, os códices, as cópias que existem, porque o original em si não existe mais, deteriorou, existem cópias, fragmentos de cópia, por muitas das vezes o texto está todo completo, ele era justificado. No Word a gente não usa, quando a gente vai redigir um trabalho acadêmico, a gente normalmente é pedido para nós justificado, só que nós damos espaço ou parágrafo sinalizando com espaço entre a borda da primeira palavra ou um espaço maior entre uma linha. Antigamente não tinha isso, o texto era todo justificado, parecendo uma ata, né? Mas esse pessoal que se detém e debruça sobre o texto consegue identificar ali as quebras de assunto ou as demandas de assunto e consegue facilitar a nossa leitura, identificando esses parágrafos. Então aí qual é o contexto do parágrafo, o que parágrafo se insere até eu chegar ao versículo. Então, vamos dizer assim, essa escadinha decrescente de contextualização é importante para a nossa hermenêutica do texto bíblico ou do verso bíblico. Como eu dei o exemplo aqui do Evangelho de João, entendo todo o livro de João, entendo o capítulo 3, que é o que eu estou interpretando, entendo o parágrafo onde está inserido o verso 16, que é o verso da nossa análise, e aí sim eu entro no verso, já com toda essa bagagem contextual muito bem sedimentada. Vamos lá. Interpretação intertextual é a utilização da Bíblia para a compreensão dela mesma. O que isso significa? Há textos na Escritura Sagrada que são desafiadores, né? São textos que realmente nos desafiam e lidar, mesmo dentro do livro, lidar mesmo dentro vamos dizer assim, dentro daquela escadinha que eu acabei de falar, né? Livro, capítulo, parágrafo, verso, mesmo dentro disso,
eu ainda tenho uma certa dificuldade de desenvolver o assunto ou esmiuçar o assunto. Ou seja, aí eu vou me valer dessa interpretação intertextual, ou seja, a utilização da Bíblia como um todo, ou seja, o que a Bíblia fala desse assunto que eu estou estudando, o que a Bíblia menciona sobre esse assunto que estamos estudando, para que me lance luz sobre esse texto que eu estou estudando. Então, ou seja, a compreensão do todo da narrativa bíblica, e aí é bom relembrar nesse aspecto a importância de compreender a Bíblia como algo que vem se desenvolvendo, é uma revelação progressiva de Deus. Deus vem progressivamente se apresentando ao povo, ou seja, atos, obras, propósitos, até a sua expressão máxima, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, eu preciso compreender todo esse desenvolvimento, toda essa metanarrativa, que às vezes nós chamamos na teologia, ou esse teodrama, esse drama divino, esse desenrolar como se fosse uma peça teatral que vai se desenrolando toda a sua trama, e à medida que eu vou compreendendo toda a trama, eu posso interpretar melhor trechos que aparecem que, ao meu ver, têm a percepção de ser ou a dificuldade de interpretar quando eu lido com o texto. Então eu traço paralelismos, eu traço paralelos conceituais, lexicais, o autor vai mencionando tudo isso. Isso está na redação, eu não vou entrar nessas minúcias, mas essa compreensão do todo, esse olhar mais amplo, me ajuda a lidar com textos difíceis. Pode acontecer, e aqui deixa eu falar algumas coisinhas aqui que acho que é interessante. Pode acontecer que quando eu estiver lidando com algum tipo de texto como esse, eu lidar com algum texto que eu não acho um paralelo em toda a escritura sagrada. Vamos dizer assim, ele é uma espécie de texto que ele é isolado e é difícil de se esmiuçar ele, porque não há nenhum paralelo que me ajude a lidar com ele. Pode acontecer, né? E o que eu aprendi com todos os meus professores ao longo da vida e com aquilo que eu tenho lido, é que quando nós lidamos com esse tipo de texto, nós não construímos teologia em cima dele, porque nós não temos segurança de fazê-lo. Por exemplo, vai me falhar a memória aqui o texto, o endereço, vamos dizer assim, mas há um dos textos bíblicos que fala que na morte de Jesus ele desceu a região dos mortos para libertar os cativos. Esse texto ele não tem nenhum paralelo com relação em outra expressão na Escritura Sagrada, como Jesus ter ido, por exemplo, a esse local dos mortos para libertar do cativeiro. Se eu tentar lê-lo sozinho, eu vou poder desdobrar várias interpretações, né? Ou eu me submeto a minha ignorância ao texto bíblico e não lido com ele, ou eu leio à luz do todo, né? E esse é um dos textos desafiadores. Por quê? Porque ele é muito singular, né? A gente não consegue traçar paralelismos com as outras narrativas bíblicas. Então é difícil, né? Lógico, quando a gente faz uma sistematização da Bíblia ou desenvolve uma teologia sistemática, a gente consegue botar alguns fundamentos que nos ajudam a lidar com o texto, mesmo sem esgotar o assunto. Mas isso, quando a gente chegar em teologia sistemática, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas, retomando o assunto, a interpretação intertextual ela é a utilização da Bíblia, né,
como um todo, a compreensão dela como um todo, para facilitar o texto que nós estamos lidando. Vamos dar sequência à Hermenêutica Geral 3, né? O capítulo que leva a esse título, Princípios Hermenêuticos. Lembrando que ele desenvolve ao longo dos capítulos alguns princípios que eu já cheguei até a ler e mencionar. Vamos lá. O princípio da interpretação gramatical, o procedimento natural no estudo do texto. O que seria isso? O que é esse procedimento natural do estudo do texto? É o estudo da gramática do texto, né? É lidar com os termos, com as orações, se é uma oração simples, se é uma oração composta, identificação de verbos, de preposições, de sujeito, de objeto, objeto indireto, ou seja, são essas construções gramaticais, sintáxicas, todo aquele desafio da língua portuguesa, por exemplo. Isso acontece também na língua grega. Se a gente fosse trabalhar, por exemplo, o grego, as mesmas demandas acontecem. A língua grega é uma língua tão desafiadora quanto a língua portuguesa. Existem muitas declinações na língua grega, mas que são importantes para a compreensão do texto. A mesma coisa, né? E eu volto a repetir aquilo que eu também já disse que seria uma aula um pouco redundante às vezes, né? Que a minha professora Maria Cecília havia ensinado, minha professora de grego, que o grande desafio dos alunos era a compreensão do português. Então, assim, a dificuldade interpretativa, na grande maioria das vezes, estava na deficiência de uma boa interpretação do texto na língua corrente, no caso, o nosso português, que nós temos, ou seja, uma má formação educacional, uma dificuldade de leitura, né? Lembro-me de ler uma pesquisa, eu não vou ler aqui, não vou lembrar exatamente os dados com precisão, mas eu lembro de ser uma proporção quase de metade, quase 50, 45, 55, aí variando aí, de alunos que chegam no nível superior com dificuldade de interpretar textos, né? Com analfabetismo funcional, né? Que ele consegue ler palavras, mas não consegue extrair do texto o seu real significado. Agostinho diria que seria a dificuldade da pessoa lidar com os símbolos que lhes são apresentados. Aqueles símbolos não lhe fazem sentido, né? Então, a interpretação gramatical é lidar com o texto, o procedimento natural no estudo do texto. Pelo menos para mim, em português era algo desafiador, né? Na escola, não sei como era para você, mas para mim era desafiador quando estava lá aquelas orações, aquele parágrafo, e a professora mandava destrinchá-lo com as suas análises sintáticas, morfológicas, estruturais do texto. Era um desafio, mas para uma boa interpretação bíblica isso continua se valendo. Então, ou seja, eu preciso dessa identificação do sujeito, identificação do predicado, identificação de tudo isso, né? O que facilita? Deixa eu trazer umas dicas assim bem práticas. O que facilita quando a gente vai lidar assim com o texto de modo mais natural? Ter mais de uma versão da Bíblia, né? Porque quando nós temos mais de uma versão da Bíblia quando a gente está estudando, nós lemos essas versões e isso nos ajuda a identificar nos seus paralelismos aí, nas suas traduções, a estrutura com mais facilidade, até porque às vezes nós temos mais facilidade de identificar um determinado texto ou uma análise natural do texto numa versão do que na outra, e a outra me serve de apoio. Então, isso tudo é importante. Ou às vezes quando uma expressão não está muito clara, você vai a outra versão que lança luz sobre aquilo.
ou ao mesmo tempo você se depara, aí lógico, demanda de um estudo mais desafiador, quando você depara com duas versões que aparentemente te traz um desafio interpretativo que parece te jogar para direções distintas. O correto nesse momento é você, para quem tem pelo menos o grego que a gente chama instrumental, se valer do texto grego, das gramáticas gregas, dos léxicos, para poder fazer uma boa interpretação do texto. Mas, vamos lá, voltando às dicas práticas para esse procedimento natural, obviamente, né, é conhecer bem a nossa língua, ter um dicionário na mão para facilitar identificar as palavras, ter um dicionário bíblico na mão, porque às vezes o termo, dentro do contexto bíblico, ele tem uma outra conotação distinta da nossa, então a gente vai começar a perceber essas nuances quando nós começamos a estudar o texto mais nessa análise gramatical, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Interpretação cultural, estudo dos costumes e valores presentes na época da autoria do livro. Essa parte é muito bacana, mas ao mesmo tempo um desafio, porque no Brasil nós temos pouco conteúdo que aborde com profundidade esses costumes e valores na época da autoria do livro. Alguns manuais bíblicos ajudam, mas a melhor obra que chegou até nós hoje, eu vou até expandir a tela aqui para mostrar para vocês, Pastor Jonathan e as suas indicações de livros, né? Que é esse comentário histórico-cultural da Bíblia do Craig Kinnear, né? Já existe esse é o do Novo Testamento, eu não tenho o do Antigo Testamento, tá um cadinho caro nesse momento, então eu estou esperando dar uma baixada de preço aí, assim que eu puder, adquirir o do Antigo, porque foi uma obra que, a do Novo, eu não sei se o Antigo foi ele que escreveu, mas a do Novo, eu acho que o Antigo ele não escreveu sozinho, mas a do Novo Testamento, que é de dobramento dos seus estudos de doutorado e pós-doutorado, levou mais de 10 anos de pesquisa. Ele faz um comentário quase que verso a verso, mas apresentando os aspectos históricos e culturais do texto. Então, ou seja, ele traz essa bagagem de costumes e de valores da época para a interpretação. Então, assim, é a melhor obra que nós temos em português, obviamente, sobre isso, mas é de uma ajuda quando a gente pega esse princípio da interpretação cultural, porque nos ajuda a entender esses costumes e valores, né? Porque quando a gente fala de cultura, estão enraizados dentro de tudo isso costumes e valores das pessoas que não são os nossos costumes e os nossos valores. A gente está falando da Palestina, o texto mais próximo da gente aí tem quase 2000 anos. Isso sem entrar no Antigo Testamento, que a gente aumenta ainda esse espaço temporal. Então, é interessante entender esse contexto. Exemplo, bodas de Caná da Galileia, muito conhecida por nós como o milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho. Né? Por que da fala dos convidados para o mestre Sala dizendo, nossa, né? E esse elogio ao noivo, poxa, o melhor vinho é servido depois, né? Por que o desespero? Porque o vinho acabou, né? A gente consegue até traçar uns paralelos assim, poxa, não, mas se fosse no casamento a gente serviria o melhor quando no início mesmo, e no final a gente manda aquilo que não é de melhor qualidade, que o pessoal já está no embalo, já está se divertindo, já está distraído, então começou tomando coca e depois está tomando não sei, um refrigerante com cola aí que seja ruim. Eu gosto de Pepsi, então não posso dizer que seja ruim.
Mas aí você pensa no refrigerante, na verdade eu prefiro Guaraná. Você pensa um refrigerante aí com cola que não seja bom, tá bom? É, de coca, né? Que não seja bom. Então, isso passaria porque o pessoal já está ali na festividade, mas tinha as outras implicações no contexto cultural. Há quanto tempo demora uma festa de casamento no costume judaico daquele período? Na nossa, a gente sabe que umas 6 horas, né, cerimônia e festa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, mas lá não era só esse pouquinho de tempo. Então, essas percepções, implicações de costumes e valores daquela cultura, quando a gente lida com o texto bíblico, amplia a nossa percepção hermenêutica. Então, livros como esse e outros trabalhos, né, como arqueologia bíblica, nos facilitam a nossa interpretação, porque a gente consegue identificar com muito mais facilidade dentro dessa percepção cultural as intenções do autor e por que aconteceu daquela forma, daquele jeito. Tá bom? Vamos seguindo aí para o desfecho do nosso encontro, entrando em figura de linguagem, não tem muito o que falar. Na verdade, o fim do livro, e só teremos mais uma aula em vídeo, a aula 5 de hermenêutica, que em breve vocês também terão disponível. Vão tratar mais dessas estruturas linguísticas que eu acho que a minha mediação não vai ajudar tanto. Como eu disse, eu acho que agora é aprofundamento e eu não tenho tempo hábil aqui para isso, eu vou acabar tornando redundante. Então fica aqui o incentivo. Se você ainda não leu o conteúdo do livro, aprofunde o conteúdo do livro. Mas vamos lá, definição e propósito, que ele se detém só a figura de linguagem, e aí a gente encerra falando rapidamente sobre isso. A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras utilizadas em uma frase comunicam um sentido não literal ou incomum em relação ao seu sentido usual. Seu propósito é criar uma imagem do princípio espiritual que se deseja ensinar. Né? Figura de linguagem é como era usada naquele período dentro de uma cultura com as suas expressões culturais, mas uma figura de linguagem é uma figura de linguagem, né? É essa maneira de nós utilizarmos ou nos valermos da linguagem, que não temos o sentido usual ou literal como objetivo da nossa comunicação, mas o nosso propósito é lançar luz, criar uma imagem, é trazer algo representativo, né, para os nossos ouvintes. Então, a figura de linguagem ela é algo que tem esse propósito de ilustrar algo que nós estamos falando, né, de lançar essa luz assim para de repente um conceito mais abstrato, e aí você elucida a coisa com uma figura de linguagem, uma ilustração vívida. Então, quando nós nos deparamos na Escritura Sagrada com uma figura de linguagem, a gente não pode ler o texto ou interpretá-lo de modo literal, porque senão a gente vai ter uma interpretação muito equivocada do texto. Né? Quando a gente lida, obviamente, com uma figura de linguagem, a gente tem que estar em mente que essa figura ela está fora do seu sentido usual, fora daquela comunicação mais comum e mais literal e mais objetiva, e o seu propósito é outro. Então, quando nós lidamos, por exemplo, Jesus contava parábolas, há um desfecho, parábolas é uma estrutura linguística em particular, mas eu vou pegar aqui como exemplo mesmo, correndo o risco de ser criticado por isso. Mas, ou seja, a parábola, ela poderia ser um fato real, ela tem uma estrutura real, mas ela tem um sentido ilustrativo por detrás daquilo tudo, né?
ela tem um propósito por trás, um princípio espiritual que deseja ser ensinado, né? Então, ou seja, há algo por detrás daquilo ali que eu devo buscar, sem ser alegórico, e eu falei um pouquinho de alegoria nas aulas anteriores, é, sem ser alegórico, mas tentando entender, né, essa estrutura que eu tiro dentro do costume, da usualidade do termo, para trazer luz a alguma coisa. Eu tô aqui buscando na mente alguma coisa para usar de figura de linguagem, mas eu sou uma pessoa que tem dificuldade com essa parte ilustrativa da coisa. Então, essa aí eu vou deixar para imaginação, para criatividade de vocês, né? Lembrei de uma aqui que eu posso usar. Pronto. Vamos para a Bíblia que a gente ajuda. O diabo é como um leão. O diabo fica ao nosso derredor, bramando como um leão, vendo a quem ele pode tragar. Eu vou interpretar, não, o diabo é um leão. Se eu interpretar de modo literal, né, e não levar em consideração até a gramática, o comum já dá essa ideia de uma figura de linguagem ou de uma comparação, né, de uma correlação que está sendo feita. Mas se eu uso no sentido literal, toda vez que eu for no zoológico eu vou apontar para o leão lá na jaula e vou dizer que é o diabo. Toda vez que eu ligar e ver um documentário sobre a vida selvagem na África, eu vou falar que o diabo matou mais uma gazela. Ou que o diabo foi chifrado por um búfalo, ou coisa do gênero. Né? Então, não, é uma figura de linguagem. Ele não é um leão, ele é como um leão. Ou seja, o leão não fica circundando a sua presa e enquanto circunda vendo qual é a melhor maneira ou o melhor momento para dar o bote e atacá-la. Então o diabo é como um leão, e ou seja, é uma imagem que lança uma luz. Como é que ele é, né? Porque eu nunca vi, espero também nunca ver. Mas ao mesmo tempo a Bíblia é muito clara em falar que há uma batalha na realidade espiritual em que eu estou implicado, com as suas ações, né? E ele tenta tenta a minha vida, ele lança os seus dardos, eu preciso me revestir de uma armadura. Aí outra figura de linguagem, ninguém sai como um cavaleiro medieval para andar na vida, porque estamos nos protegendo dos dardos inflamados do maligno. Não. Né? É uma figura de linguagem de como devemos tomar aquilo que Deus nos concede enquanto proteção contra esse inimigo voraz como um leão. Tá bom? Então a figura de linguagem, eu acho que, vamos lá, sua definição, né, para entrar aqui dentro do conceito, é uma forma de expressão que as palavras utilizadas em uma frase comuniquem um sentido não literal ou incomum em relação ao seu sentido usual, com o propósito de criar uma imagem do princípio espiritual que se deseja ensinar. Qual é o princípio espiritual da armadura divina? Proteção. Né? Qual é o fato da figura ou da imagem? Qual o propósito de perceber o diabo como um leão ao redor? Atenção, vigilância. Então, ou seja, princípios que eu vou extraindo a partir da minha percepção e clareza de figuras de linguagem. Tá bom? Vencemos mais uma aula. Não deixe de anotar as suas dúvidas. Se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui e já digo para vocês. Nosso encontro está marcado, nosso encontro virtual, para o dia 5 de maio. 5 de maio. Então, não deixe de anotar aí o que você tiver como dúvida. E eu espero
que tenha ficado tudo muito claro, mas também aguardo com muita ansiedade as suas boas dúvidas, bons questionamentos, para que juntos nós cresçamos para a glória de Deus, né, e para servi-lo melhor, para juntos, com boa interpretação bíblica, a gente se revestir de toda a armadura de Deus, fugir das ciladas de Satanás e estar vigilantes contra esse leão que ruge, vendo uma brecha para poder nos derrubar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua comunidade de fé. Se você não tem nenhuma comunidade de fé, procure uma igreja próxima da sua casa que tenha responsabilidade com a interpretação bíblica, que leva a interpretação da Bíblia, que leve isso a sério, e congregue, porque é abençoador viver em comunhão. Bom, fiquem com Deus. Grande abraço.